11 horas e 2 minutinhos, muito bom dia. Bom dia, Guaratinguetá, você que nos acompanha pela Piratininga 610 AM. Bom dia, cidade de Aparecida, Putim, Cunha, zona rural dessa região fértil de Guaratinguetá, povo da Pedrinha, povo lá do Gomeral, todos antenados na Piratininga para ouvir o Atos no rádio na edição desse dia 22 de junho, onde nós vamos até o meio-dia com os bastidores da política. Bom dia também a você que nos acompanha pela Rádio Cultura 1460, essa gigante do AM que transmite para Lorena, Piquete, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Zona Rural. É um prazer e uma satisfação podermos mais nessa manhã fazer um Atos no Rádio, trazendo todas as informações, tudo que você precisa saber da sua cidade e região. A chapa esquentando na política, muitos acontecimentos. O programa hoje está recheado com notinhas políticas, informações que você só encontra aqui no Atos, né? O Atos é bem informado. Certa feita, numa das temporadas nossa pelo rádio, tinha até uma vinheta gravada. Jornal Atos. Atos no rádio, ninguém ouve, mas todo mundo sabe. É isso aí. O Jornal Atos, ele é referência para muitos veículos que estão iniciando a vida agora, evidentemente, nas suas colunas bastidores. Aliás, esse programa é uma extensão da coluna Bastidores do seu Jornal Atos, que circula em toda a região há 23 anos. São 23 anos escrevendo a história dessa região e com muito orgulho, com muita seriedade, falando justamente os dois lados da informação, trazendo você a par de todas as situações da sua cidade e região. O Atos é o único veículo estritamente regional. Nós nos preocupamos aqui com a nossa região e focamos os assuntos aqui nas cidades, onde nós circulamos com linha editorial. O que significa linha editorial? Participando da vida ativa da cidade, falando dos seus eventos, dos seus acontecimentos, dos fatos políticos, das edificações, das catástrofes, porque lamentavelmente às vezes nós temos que trazer em nossas páginas situações ruins, como na manchete do Jornal Atos que circula hoje nas bancas, em que os assinantes já estão recebendo, os órgãos públicos também, e muitos servidores municipais em repartições públicas e assim por diante. Nós trazemos hoje uma matéria que homicídios avançam em Lorena e eleva a preocupação. Lamentavelmente são informações que nós temos que trazer. Mas na mesma manchete está falando que Polícia Civil e Santa Casa investigam morte em Pinda. A senhora que morreu na fila do atendimento, evidentemente, né? Uma falha médica pode ter levado a óbito uma senhora de 46 anos. E agora a polícia está investigando. E o tribunal ATUG, segue sem definição em processo liberatório, quer dizer, a TUG, né, de Guaratinguetá. Ainda continua em processo de indefinição, porque não se sabe o que vai acontecer. E o tribunal, eu havia me confundido as manchetes, o tribunal adia decisão sobre vantagens provisórias na cidade de Guaratinguetá. Informações que você vai conferir de agora até o meio-dia na edição de hoje. Quem faz rádio conosco hoje, mais uma vez na ausência do Miltinho. O Miltinho está contundido lá no seu trabalho, né? Ele que é um grande contador, tem uma carta enorme de clientes e às vezes ele está impedido de participar aqui do nosso programa, que somos todos voluntários aqui do WhatsApp, afinal de contas, né? Mas quem divide a mesa conosco hoje é o Francisco Assis. Bom dia, Francisco. Bom dia, Eder Bilota. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. Bom dia, ouvinte da Super Rádio Piratininga, sempre acompanhando o Jornal Atos. Você que também está acompanhando pela internet, seja pelo Facebook, também pelo site do Jornal Atos, pelo Atos Mais. Lembrando que você pode baixar o Atos Mais. E mais uma vez, como o Eder disse, aqui no lugar do Miltinho que quando não está contando histórias dos bastidores da política aqui, ele está contando os números lá no escritório dele, né, Eder? Na verdade ele conta o tempo aqui, né? Pois hoje ele nos mandou até a contagem regressiva atualizada, porque a contagem regressiva para as eleições às vezes irrita muita gente, né? Mas tem pessoas que acham falta, porque dá uma olhada para o quadro que eles estão vendo em câmaras, em prefeituras e assim, né? Aí eles ficam falando, oh meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Quantos dias faltam? Aí é complicado, né? Pois é. E Éder, você citava alguns destaques da edição que está nas bancas de toda a região hoje, né? Entre elas a situação em Pindamonhangaba, os dois destaques de Guaratinguetá com Tug também,
com a determinação, ou melhor, o posicionamento do tribunal que adiou a decisão sobre as vantagens de benefícios para os servidores. E hoje um dos destaques políticos no dia está acontecendo, deve acontecer daqui a pouquinho, né? Ao meio-dia, né? Vai passar para o Piquet. Sobre tudo isso aí. Há 471 dias da eleição, onde Geraldo Alckmin é um forte pré-candidato até a presidência da República, né? Ele que termina o seu mandato agora de governador. Eu acredito, eu não sei como que vai fazer a transição, porque um ano antes parece que ele tem que espirrar, não é verdade? Entendi. Por outro lado, veja bem, Márcio França está aí também como um dos nomes, que é o seu vice-governador, mas ele, a exemplo de muitos deputados, divide o cenário do Vale nesses dias, né? Só para se ter na cidade de Piquete, é claro que ele vem para o Vale, aqui é território dele, ele sente em casa Pinda e toda essa cidade da região, né? Com certeza ele tem agenda com outros prefeitos, mas ele marcou para atender a maioria em Piquete, porque ele quer um destaque especial a Teca Gouveia, que ele está trazendo nada mais do que a carreira da FIA, né? É isso mesmo. É para parte do programa Mulheres de Peito. Faz um trabalho então com carretas, atendimento gratuito, né? Esse da Secretaria do Estado. Atendimento para mulheres entre 50 e 69 anos. Para fazer exame de mama, essas coisas, né? Lembrando que essa carreta estava na cidade de Canas. Ela esteve até vir para Piquete, ela passou uma semana, se eu não me engano, na cidade de Canas, onde mulheres aqui da região, inclusive de Lorena, se dirigiram a Canas, né, pegaram o caminho contrário do convencional da saúde de Canas, né, porque qual que é o caminho natural e pragmático? É o morador de Canas se dirigir a Lorena para poder ter os seus atendimentos de saúde. Dessa vez, por obra e graça do governo do estado, através dessa carreta da mamografia, acho que o prefeito Lucemiro até assustou, né? Os pacientes fizeram o caminho contrário, pegaram cidades como Lorena, Cachoeira Paulista, Silveiras, Cruzeiro, Fundo do Vale, vamos dizer assim, e vieram para Canas a fim de passar aí por esse tratamento. Agora é a vez ali da Teca, né? A Teca vai ficar com alguns dias com essa carreta atendendo a população de Piquete e, evidentemente, até cidades ligadas aqui à nossa região, aqui do sul de Minas, vão se beneficiar, até porque saúde não tem fronteira, né? Existe, evidentemente, uma exigência do SUS, dos atendimentos locais, de pós-saúde, que às vezes priorizam aí a questão do endereço. Qual que é o endereço? Para dar uma prova de endereço para ser atendido em algumas situações, em algumas intervenções, mas atendimento não tem barreira. Então, até o povo do sul de Minas, zona rural que nos escuta, é hora de antenar aí, porque está a carreta da mamografia, um equipamento de primeiro mundo, justamente para oferecer diagnóstico às mulheres, né, nessa área tão sensível e que faz muitas vítimas ao longo do ano. É uma das estatísticas assim, de óbito assim, tremenda em termos de anos, né, anuais, com relação ao problema relacionado ao câncer de mama. E essa carreta ela é equipada justamente para trazer o diagnóstico e já encaminhar atendimentos, né, e tratamentos. E desafogar também a fila, né, do atendimento, não só a mamografia, mas outros serviços. E se você não é de Piquete, vale dar um pulo lá. Lembrando que nossos ouvintes de Piquete nos acompanham pela Rádio Cultura, né? Lá também pela Rádio Piratininga, que nós conseguimos transmitir para as duas alas da cidade, porque a Piratininga pega o povo de baixo e a Cultura pega o povo de cima, porque a geografia, a topografia da cidade ela é meio irregular, né? Ou vice-versa. Eu sei que nós somos ouvidos, mas tem também a modalidade da internet, que hoje encurta a distância e aproxima as pessoas, né? Através do jornalatos.net/atos no rádio, o ouvinte da cidade de Cachoeira Paulista, de toda a região, a exemplo de Piquete, pode nos ouvir pela internet. E tem também, evidentemente, o Facebook, que é essa ferramenta extraordinária, onde as pessoas podem conferir o programa em tempo real e conferir mais tarde, quando não dá para acompanhar das 11 ao meio-dia, posteriormente na nossa página do YouTube ou até mesmo na nossa fanpage do Jornal Atos. Enfim, não é por falta de comunicação que você vai deixar de ficar sabendo as nossas informações, os nossos bastidores políticos, que nessa edição está quente, hein? Olha, tem movimentação política na Câmara Municipal aqui da cidade de Lorena, segundo as boas línguas, né? Ou as más línguas, eu não sei. Parece que a personificação
do caos de 2012, andou se atritando com quem manda de fato na Câmara Municipal, pelos corredores do Legislativo, né? Nós falamos nada mais, nada menos que o irmão do presidente, que já foi presidente, né? Inclusive, depois dessa presidência, ele concluiu só com o mandato e de lá para cá é o seguinte, não conseguiu mais ser candidato. E, lamentavelmente, a justiça muito com ele, não deu saúde eleitoral e ele não pôde mais registrar a sua candidatura. Mas ele trabalha, que nem aquela situação na política que chama partido de aluguel. Você sabe o que é partido de aluguel? Partido de aluguel? Partido de aluguel é quando as pessoas pegam esses partidos, políticos pegam esse partido, essas siglas pequenas, pagam por ter, só para colocar filiados e disputar a eleição, fazer soma de legenda, né? Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. Como existem os partidos de aluguel, existe mandato de aluguel também. Segundo a Boca Pequena, na cidade de Lorena, o vereador Tão, hoje detentor do mandato, ele está vereador apenas para dar legalidade ou dar mobilidade, vamos dizer, política para o irmão fazer do mandato dele um corredor de acesso a muitos políticos, a muitos segmentos. E pelo andar da carruagem parece que é isso que acontece, né? O ex-vereador Vaguinho, o ex-presidente da Câmara, e afastado da vida pública ativa, direta, justamente por implicância da justiça, mais uma vez eu falo, ele utiliza o mandato de aluguel do irmão, né? Aliás, emprestado, né? E segundo informações até da própria Câmara, o povo não fala, mas você pega um ambiente de Câmara Municipal, ali as paredes têm ouvidos e as portas falam. E o que se ouve por detrás dos bastidores, por detrás das cortinas, é que realmente a palavra final é do Vaguinho, né? Então, o irmão para tudo precisa perguntar, e agora, o que eu faço? E segundo informações, essa é a informação de bastidores, né? Ele e aquele que tem barulho de lata vazia, né? O difamador quanto mais, eles andaram se atritando aí nos corredores do Legislativo, né? Isso por conta do comando, né? Porque parece que o dinheiro de um está acabando e o dinheiro do outro não veio. Olha o samba do crioulo doido. Sem dinheiro o não dinheiro tem festa, de um né? Está acabando, porque o poder econômico ele tem limite. Você vê que que foi desvendado aí N histórias de mensalão, de propina, disso e daquilo. Evidentemente uma versão local, né? A fama é que o poder econômico poderia fazer, poderia acontecer, mas tudo tem prazo de validade. Como faz tempo que não tem acesso ao cofre para reabastecer o reservatório, parece que o comando financeiro, o poder econômico já está ficando limitado. Então, para um está faltando e para o outro não chegou ainda. Aí, meu filho, durma com esse barulho, é confusão mesmo, porque a amizade vai tudo bem, a parceria vai tudo bem até não pintar dinheiro. Hora que pintou dinheiro, vira bicho. Dinheiro é uma coisa tão amaldiçoada, misericórdia, mas por assim dizer, que divide famílias, acaba com amizade, destrói casamento. Dinheiro precisa tomar cuidado. Não é à toa que a Bíblia diz que a raiz, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E o amor ao dinheiro, pior ainda, né? O problema não é ter dinheiro. O dinheiro nós precisamos, que vivemos numa sociedade de consumo e não temos condição de sair fora dela. A gente tem que pagar para nascer, tem que pagar para... Me lembra Raul Seixas, né? Tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer, tem que pagar para os outros chorar para a gente no velório, porque tem gente que é tão ruim que tem que dar uma ajudinha aí, deixar uma herança boa para os familiares pelo menos chorar no velório, senão nem lágrimas não vai ter no velório. E eu posso elencar aqui uns 10. Tanto que estão na fila para ir para a morte, né? Porque todos a morte é tão real quanto a vida. Eu estou meio filosófico hoje. Hoje eu tô tentando. Mas vamos dizer, tanto para ir para a morte como para quem foi. Eu posso te falar quem já foi, quem já passou dessa para outra, e que por estar no dedos aí as pessoas para lamentar a morte. Nossa, até aquele chavão de velório, né? Ele era tão bom, né? Puxa vida, essa criatura, porque todo mundo que morre às vezes a princípio fica bom, mas tem uns políticos que são tão ruins que precisaram pegar e conta-se nos dedos quem falou, nossa, quem lamentou a morte, né? Então a gente pode contar 10 que foram e 10 que estão por ir. Ó, veja bem, hein? É complicada a situação. Mas nem só de Câmara Municipal de Lorena vive essa edição, porque daqui a pouco nós vamos falar também sobre a correria nos bastidores para antecipar a eleição para presidente, né? Mas nessa medida nós vamos dar um giro aqui pela região, o Francisco, que nós estamos com muitas informações aqui
justamente correndo para poder seguir nessa situação. Falar dos dois destaques, Éder, de Guaratinguetá. Primeiro sobre o Tribunal de Justiça do Estado, né? Esse é um dos destaques da edição que hoje está nas ruas com mais informações, podendo aí levar você os dados sobre o que aconteceu na cidade, em toda a região, né, no início dessa semana, né? E o Tribunal de Contas do Estado acolheu na última quarta-feira o pedido da Prefeitura de Guaratinguetá para que não fosse suspenso o pagamento das vantagens provisórias das folhas salariais dos servidores municipais até o julgamento. Para evitar novos problemas, o município trabalha na criação de um novo plano de cargos e salários. Na manhã da última quarta-feira, o Executivo anunciou que, de acordo com a decisão judicial, enquanto o recurso não for julgado, não haverá alteração na folha de pagamento dos trabalhadores. O órgão aceitou, Éder, o pedido da Prefeitura, cancelando o efeito suspensivo. Lembrando que no início do mês, o Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura pagasse as vantagens provisórias aos servidores somente pelos próximos 30 dias. E a decisão cobrava que a Prefeitura se adequasse neste prazo e, posteriormente, eliminasse o benefício. A vantagem provisória foi criada, para quem não acompanhou a discussão, ela foi criada em 2015, na gestão do ex-prefeito Francisco Carlos, do PSDB, como um mecanismo temporário, já que na época ele buscava implantar o plano de cargos. O ex-prefeito substituiu as antigas gratificações pelas vantagens pessoais provisórias, porém o plano de cargos não foi levado adiante e ainda não existe uma data para a previsão do julgamento do recurso da Prefeitura, ou seja, de acordo com a atual decisão, o prefeito pode retomar esse pagamento dos benefícios. Vamos aguardar para ver, né? Mais destaques? Temos um outro destaque com relação à própria prefeitura, o governo Marcos Oliva, que é um outro pontamento que tem gerado muita discussão na cidade, que é em relação à licitação do Oceano, ambas de responsabilidade. Elas operam as linhas, elas estão se adequando para a disputa do certame licitatório. O prefeito Marcos Oliva colocou como meta fechar o documento de licitação até o final deste mês, já que, de acordo com a equipe de governo, o documento precisava de diversos ajustes. Segundo o prefeito, a licitação vai privilegiar o menor preço do bilhete. Por conta disso, está fazendo alguns ajustes nos dados para o novo contrato. Linhas deficitárias que podem passar para complementares. A gratuidade também é discutida, pois quanto mais gratuidade, maior o impacto no preço do bilhete. O Éder, a discussão tem continuado. Por exemplo, a proprietária das empresas, né, São José e Oceano, a empresária Edna Abdala, ela disse que as duas empresas já estão praticamente adequadas para disputar o novo certame e na cidade se discute se deve continuar mesmo, e pelo menos o andar da carruagem aponta para isso, né? Na verdade é o seguinte, ninguém arrisca um palpite, muito menos apostas, de que essa licitação vingue, né? Há uma desconfiança muito grande porque ela primeiro chegou ao mercado político com um tom de ameaça. Lembrando que no período franciscano, em que 4 anos Guaratinguetá dedilhou em cima desse assunto, todas as investidas era como uma ameaça até de cunho pessoal por conta de revanche política, né? De quem possivelmente as proprietárias das empresas São José e Oceano tiveram preferência na eleição retrasada, vamos dizer assim. E por conta disso, elas passaram, as empresárias passaram um momento de estresse na cidade, inclusive com direitos aí a patuleia, levantar a população contra as empresárias do ônibus, contra o serviço prestado. Vale dizer o seguinte, que para a empresária poder melhorar a condição do transporte, a condição dos ônibus, dos veículos, atender mais adequadamente, ela precisa ter uma elasticidade e uma segurança em termos de prefeitura, de contrato. A licitação, se for dentro dos parâmetros normais, pelo que eu entendi da senhora Edna Abdala, empresária da São José, ela não teme nada, ela acha que isso aí é importante porque vai dar sustentação e garantia para que ela possa investir. Como num final de contrato, num contrato emergencial, num contrato prorrogado, temerário inclusive, com ameaça da administração, nós estamos falando em termos franciscanos.
ela poderia, de repente, investir na frota, na qualidade dos ônibus, inovar, comprar novos veículos. Ela não tem esse contrato, ela está em cima de um contrato emergencial. Lembrar que quem é servidor público e tem que atender, independente se está tendo déficit ou superávit, é o poder público, é a prefeitura, no caso. Não tem dúvida. A empresa não, ela é uma prestadora de serviços da cidade, mas com um contrato. Se tiver prejuízo, não tem por que a empresa continuar o serviço. Para isso, como o Éder disse, tem que ter uma base financeira, uma base econômica que vai respaldar melhor no atendimento. Né? Segurança, porque falar, então a passagem vai aumentar. Não se trata de aumentar. Quando o empresário, o concessionário, o prestador de serviço para o município, ele sente que ele tem uma segurança contratual, ele pode fazer um investimento, que esses investimentos não são pagos à vista, né? Existem financiamentos, essas coisas. Igual a JBS, que tomou de milhões, de bilhões e trilhões do país para investir lá fora, numa versão aqui atual, sem falcatrua, os empresários utilizam dessas linhas de crédito para o próprio investimento dos seus negócios, mas para isso ele precisa ter uma segurança contratual. Eu acredito que a intenção do Marcos Oliva em desvendar esse mistério em cima da licitação do ônibus, eu acho que esse vai ser o grande lance da administração. Aliás, amanhã ele deve estar aqui, nós vamos perguntar a respeito disso, né? Está praticamente agendada a participação dele amanhã no Atos no Rádio aqui para falar justamente desses 6 primeiros meses de administração. Então eu acho que esse é um dos desafios do prefeito Marcos Oliva, realizar de fato essa licitação, privar, é claro, pelo melhor preço de bilhete. É claro que existe aquelas situações de outorga, aquelas coisas todas que são sistemáticas nesses tipos de tomada de preço. Outras empresas deverão trabalhar, ou seja, quem for que seja o vencedor, evidentemente já tem a base e segurança contratual até para poder exigir das concessionárias, né? Olha, vai ter que fazer assim, assado e tal. Porque essa corda afrouxou lá atrás. Se de repente a coisa foi empurrada para a barriga, no dito popular, fica difícil. Depois que o barco começa meio que tombar, é melhor virar de vez para depois endireitar. Isso aí é o seguinte, é posicionamento do mercado político, né? E já que nós estamos falando em mercado político, está tendo uma ameaça de debandada no Ninho Tucano de Guaratinguetá, hein? Rapaz, a coisa não está fácil. Quem acompanha a política de cada dia na cidade das Garças ou na terra de Frei Galvão, sabe que depois de uma declaração, ou melhor, de um posicionamento do Dr. Marcelo Meirelles, que hoje é praticamente um referencial do PSDB na cidade de Guaratinguetá, praticamente bagunçou ou balançou o Ninho Tucano todos. É um Ninho Tucano que é tradicional na cidade de Guaratinguetá, mas existe uma crise existencial entre eles, em termos políticos, justamente por conta da Lava Jato e dos seus efeitos e da estrela maior hoje do PSDB, em termos nacional, em termos nacional, que é o Aécio, né? Coitadinho, até com ameaça de tornozeleira, prisão, essas coisas todas, falando que aquela mala de 2 milhões é dele. Eu não vi o nome dele marcado lá, nem falar. Quase chorei ao ver essa. Nossa, é terrível. A irmã dele foi até, saiu da cadeia hoje com tornozeleira, essas coisas. Depois desse balanço da Lava Jato, as pessoas estão esperando, porque praticamente o PSDB hoje é o pé do sofá do PMDB que ostenta o governo federal. Ou seja, Michel Temer está amparado com algumas muletas, vamos supor, né, no cenário político, e uma delas é o PSDB. E com essa declaração do Marcelo Meirelles de que se não tiver uma providência, se não sair da base governamental em Brasília, se o partido não fizer carreira solo, ele vai ser um primeiro em termos locais. Às vezes as pessoas até ironizam, né? O que significa o Marcelo Meirelles em termos nacional? Não significa nada, mas municipal significa muito, porque o doutor Marcelo, ele tem gordura, moral, conduta e uma coisa muito importante, reputação na cidade para ser referência. Tanto é que depois que ele ameaçou deixar o partido, os caciques velhos, todos aqueles empenados, já uns perdendo a pena, outro meio torno, aquelas coisas, estão tudo também querendo pegar o caminho da debandada. É possível que a coisa degringole, mas o que está ruim para um, pode estar bom para outro. Existem informações, já que nós estamos falando de Guaratinguetá, para passar a régua, que o vereador Marco Evangelista, o único representante do PSDB hoje na Câmara, e acho que na política de fato, né, a política dinâmica do dia a dia, ele admite
concorrer ao comando do partido em termos municipais, mesmo com a crise da Lava Jato. Ele deixou transparecer nos bastidores, conversa de bastidores, não ouvi isso do próprio Marco Evangelista, mas ouvimos de pessoas ligadas a ele, de pessoas que estão no cotidiano da política, no cenário do Legislativo. Ele admite concorrer à liderança, à presidência do partido, se todos forem embora, mesmo o partido em crise. Aí surgiu uma segunda via já que o povo vai embora, os caciques, Marco Evangelista vai querer concorrer à presidência do partido para comandar a sigla, essa pessoa, que eu não posso falar quem é agora, porque a fonte é fonte, eu não posso queimar a fonte, ele me diz o seguinte, que ele também aceita e admite criar uma chapa para concorrer à presidência do partido contra o Marcos Evangelista. Parece que o Marco Evangelista não tem unanimidade dentro do cano, ele está lá de alegre, hein? Pois é isso aí. E o Mas PSDB vamos em frente. desliza não só lá, né? Na verdade, ele tem deslizado em toda a região. São poucos as cidades hoje onde tem uma representatividade. Talvez Lorena, hoje veio pouco antes da primeira, veio pouco antes da segunda tentativa dele a prefeito, quando ele acabou sendo eleito, foi o prefeito Fábio Marcondes. Antes, se não me engano, era PPS. E hoje tem uma representatividade junto ao partido grande, não só pelo cargo que ocupa, mas também até pelos seus posicionamentos. Você pega, por exemplo, o Fábio Marcondes, pulando aqui para Lorena. Ele saiu do PPS e se abrigou no PSDB, até por conta de alinhamento partidário, para poder ganhar o seu primeiro mandato e também o segundo. Não significa que ele morre de amores pela liderança. Segundo o Fábio Marcondes, ele acha o partido importante no cenário, pelo menos achava, né? Antes da República cair. E o PSDB, de repente, em termos de Brasília, está segurando com a mão aí, e ele é um dos partidos fortes. Não escondeu críticas sobre os caciques lá de cima. Tanto é que o governador Geraldo Alckmin está hoje em piquete. Acredito que, pela ordem natural das coisas, Marieta Bartelega, a vice que deu certo, está lá justamente recepcionando ou participando dessa presença do governador no município de Piquete. O Fábio Marcondes está onde? Em São Paulo. Porque enquanto as atenções vêm para cá, os cofres das secretarias estaduais ficam descongestionados, né? Então é uma oportunidade que ele tem de levar projetos, pedir verbas, registrar pedidos, e ele também vai participar de uma consultoria muito importante para a cidade em São Paulo. Ele cumpre uma agenda importante hoje com advogados e representantes de uma mega empresa. A gente fica falando isso, dá a impressão que a gente está chutando bola para cima, né? Ou melhor, levantando a bola para os outros chupar. É mais ou menos a realidade disso aí. Francisco, 11h30, alguém tem que pagar a conta. Então vai. A gente volta com mais informações, né? Então vamos, intervalos rodando aqui no seu WhatsApp, no rádio, e o Facebook tá difícil mesmo. Hoje tá ajudando muito. Parece que nós estamos sendo sabotados. Atos no rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população. Transmitindo para a nossa região e todo o planeta, através da internet. Atos no rádio. Atos no rádio. A sua informação diária. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa, atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Você está ouvindo Atos no rádio. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para Farmaponto, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro.
Farma Ponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farma Ponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177 ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farma Ponto entrega para você sem custo adicional. Farma Ponto, o ponto da sua saúde. A informação precisa. Atos no rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. 100% credibilidade. Atos no rádio. Silvacar Tintas, funilaria e pintura. Mais de 1000 cores à sua disposição. Silvacar Tintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silvacar Tintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Voltamos a apresentar Atos no rádio. 11h34, você ligado no Atos para ficar bem informado. Isso da política do dia a dia, né? Mandar um abraço à cidade de Cachoeira Paulista, que todo político que se preza já está no caminho da cidade de Piquete. Nós acabamos de receber agora uma ligação dizendo que realmente eles estão indo para lá, que estão acompanhando pelo rádio e tem que acompanhar pela internet justamente nesse trecho de Serra de Piquete. Aí é impossível, né? Não dá certo. É pênalti. Tem serra, tem tudo isso, mas tem gente já nos acompanhando pelo rádio, políticos da cidade de Cachoeira Paulista. Tá pedindo, pelo amor de Deus, para não revelar o nome, parece que a coisa tá feia lá, né? Mas eles estão indo para ver o governador e eles estão perguntando a questão da queda de braço. Daqui a pouco a gente fala isso, e quem acompanhar a coluna Bastidores da edição de hoje, que está circulando em toda a região, inclusive Cachoeira Paulista, vai ter detalhes da queda de braço. Qual que é a queda de braço? Dadá Diogo com Edson Mota, né? E não é pouca coisa não. Edson Mota achou que ia ter vida fácil em Cachoeira Paulista, encontrou na Dadá talvez a oposição que muita gente esperava de outros vereadores com bastante votos. Pois é, e quem está soltando o foguete, mas nesse instante eu acredito que isso também está a caminho da cidade de Piquete, é o prefeito Thales Gabriel da cidade de Cruzeiro, né? Ele que entregou a farmácia popular à população, né? É até meio redundante, mas é isso mesmo. Ele que está dando sequência num monte de obras abandonadas do governo passado. Então ele está vendo onde a grana dá, ele vai, termina e entrega. Isso ocorreu com a farmácia popular, é isso mesmo, né? Com medicamentos dentro para entregar para o povo. E né? para quem não se lembra, foram só 9 anos de espera para a entrega da farmácia popular. Só 9 anos, até que não é muito não, né? Você imagina. Mas só, nesse período fizeram Copa, Olimpíada, 3 vezes reformaram o Maracanã, já precisa reformar de novo. Já tem gente preso, saiu da cadeia, entrou novamente e nós estamos aí, né? Pois é. Evidentemente. Mas é importante dizer também que ontem ele apresentou 4 novos veículos para integrar aí a frota da saúde, né? Para o atendimento à população, a questão tudo, e veículos novos, vans, essas coisas. Esses veículos eles vão reforçar. Hoje a frota em Cruzeiro é uma frota de 12 veículos. Esses veículos são novos, adaptados e outros devem ser apresentados, se não na próxima semana, daqui a 10 dias, Então, em Cruzeiro, o trabalho de transporte de pacientes foi talvez na região
Cruzeiro tem encontrado uma dificuldade muito grande, apesar do grande número de atendimento que é feito, né, nessa situação. Falando sobre a farmácia, para quem não sabe, a farmácia hoje passa a funcionar na rua Joaquim do Prado, rua 10. Quem é cruzeiro conhece pelos números, né? A rua 10 do antigo posto de saúde. Essa obra ela teve paralisada durante um bom tempo, como dissemos, quase 10 anos. E ficou sucateada a obra, acabou sendo retomada, paralisada por diversas vezes. E agora o prefeito conseguiu dar andamento. Ô, Hélio, falando sobre Cruzeiro, e nós citávamos na última semana o acerto por parte, pelo menos a definição, por parte da Justiça com relação ao repasse do Vale Alimentação. E a reportagem Jornal Atos, ela, na época da primeira matéria, não conseguiu uma palavra do prefeito, mas dessa vez ela conseguiu conversar com o prefeito Thales Gabriel, em Cruzeiro, e ele deu um parecer sobre como que isso deve afetar. Para o prefeito, né, o recente acordo judicial entre a prefeitura e os servidores, ele deve gerar um impacto de R$50 mil mensais aos cofres da prefeitura. Lembramos que estamos falando de Vale Alimentação e não de um aumento salarial. Isso deve ser discutido em agosto. Esse aumento, para quem não acompanhou, esse aumento no Vale Alimentação foi de 5,44% no benefício, isso após uma audiência judicial no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. O tribunal apontou por esse aumento. O sindicato chegou a solicitar 8%, 10%, a prefeitura ficou em meio a 5%, conseguiu reduzir mais para 5,4%. Agora, Éder, o prefeito ele revelou sobre as discussões para o aumento do salário. Acredita ele que a prefeitura deve ficar mesmo em torno desse meio mesmo, entre 5% e 6% o aumento do salário dos servidores. Lembrando que hoje a folha de pagamento da prefeitura gira em torno de R$5.500.000 e é correspondente a 54% do orçamento da cidade, né? É isso aí. Não é brincadeira. 11h39, você acompanhando o Atos no rádio para ficar bem informado sobre os fatos, né? E você que acha que já ouviu de tudo, lembrando que hoje faltam 471 dias para as eleições, né? Apenas 15 meses. Se for contar por semana, segundo o Miltinho, 62 semanas. Mas você que pensa que já ouviu de tudo em termos de política, é claro que tudo vai do tamanho do orçamento, né? A fatia do bolo é mais ou menos assim. A gente às vezes se impressiona com números aí de locação de veículos, justamente em repartições públicas, em prefeituras, em câmaras municipais. Pindamonhangaba foi acometido com uma onda no mercado político de alimentação falatória, patuleia, se agitou com o requerimento do vereador Rafael Goff, do PSDB, onde ele questiona a prefeitura justamente por conta de uma licitação para contratar a locação de nada mais nada menos que 2.280 automóveis para a prefeitura. Olha só, a prefeitura hoje, que segue numa frota de 297 veículos, de repente dá um salto em termos de aluguel de 2.280 veículos, é o caos. Aí a Câmara questionou o requerimento através do Rafael Goff, não teve nem discussão, foi aprovado, né? É claro que existiram aqueles vereadores que tentaram se opor, mas quando percebeu que a coisa era de água de morro abaixo, ficaram quietos. E quem foi na Câmara essa semana para poder explicar é ele, né? O Fabrício Augusto Pereira. E também o Fabiano Vanoni, que é o secretário de gabinete, o chefe de gabinete. Então eles foram falar que não é que vai contratar 2.280 veículos. Eles deram uma desculpa diferente, né, Francisco? Parece que é a possibilidade de locação, né? Pois é, só um aval. É um aval. Mas quando se tem carta branca, a gente sabe como funciona na política, né, Éder? Pelo que eu entendo é o seguinte, eles querem um aval da Câmara, né, nessa empreitada, então eles têm a disponibilidade de locar até 2.280 veículos. 2.280 veículos. Qual que é a população de Pindamonhangaba? Então, é essa pergunta que nós estamos nos fazendo aqui. Imagina só. E quantas famílias devem existir em Pindamonhangaba? Olha, eu fico pensando que tipo de trabalho os vereadores querem realizar. Ô, Éder, nossos amigos da internet estão
questionando com relação à transmissão, né, pelo Facebook. A gente está encontrando dificuldades, mas lembrando que você tem outras formas de nos acompanhar pela Rádio Cultura, pela Super Rádio Piratininga. Esclarece os menos informados ou os menos familiarizados. Depois, posteriormente, se alguém quiser ver a transmissão, vai ficar com essas falhas ou não? Pois é, então isso a gente vai ter que levantar, porque esse vídeo não só vai ficar na fanpage do Jornal Whats, mas ela também vai para o canal do YouTube. A gente está encontrando dificuldades, não é com o sistema, tá? É com a NET. A NET hoje está ela tem deixado a gente... na mão. Ô Éder, falando sobre o pessoal que nos acompanha aqui, mandar um abraço para a professora Cláudia Lescura, ela que está agradecendo a equipe do Jornal Whats, que ontem recebeu crianças do 5º ano. Pois e está nas páginas do Jornal Whats, na edição de hoje, né? Pois é, então a gente recebeu Nos deu muita alegria receber, evidentemente, os alunos, né, da escola. Eles são do ensino fundamental, né? Ensino fundamental, vieram conhecer série, um jornal e, graças a Deus, a gente tem uma coisa para mostrar, né? Fruto, evidentemente, de uma... Só para a gente não falar bobagem aqui, é o 5º ano da Escola Municipal Professora Aparecida Machado de Guedes de Oliveira Cruz, lá da SECAP, aqui de Lorena. O nosso amigo Paulo colocou aqui uma foto para poder lembrar de uma parte dessa visita. As crianças acompanharam o estúdio aqui do Jornal Whats, foram até o Parque Gráfico também, acompanharam a redação, a gente conversou bastante, explicamos para a criançada aqui. Comeram pipoca, né? Esse é o bom da coisa. Quem né? sabe, e olha, tinha gente boa ali, tem gente que, quem sabe aí tem jornalista futuro ali, e outras profissões assim também, que começa, né? Mas muito bem, 11 horas e 44 minutos. Nós falamos no início desse programa que nós estamos recheados de informações de bastidores políticos, são notinhas rápidas, né? E falamos que essa semana está sendo destaque a região aqui com a presença de parlamentar, né? Hoje, exatamente nesse momento, o governador deve estar chegando em Piquete, né? Ele não é de atrasar, ele vai inaugurar a carreta, mas ele traz na manga também, manga da camisa, né? É um termo político. Ele traz algumas emendas que foram liberadas para o município de Piquete e também para cidades aqui da região. Por isso que os prefeitos e vereadores estão tudo correndo para lá, né? Na verdade é o seguinte, ele traz para a prefeita Teca uma emenda importantíssima do deputado Campos Machado do PTB. O deputado Campos Machado que espera aqui em Lorena, com 4 vereadores, pelo menos 2.000 votos nessa próxima eleição, viu? Pois é, e ele tem acompanhado. O Campos Machado não faz parte daquele candidato, daquele grupo de candidatos que é o candidato para a queda, né? Não. Ele, da onde ele está, ele faz um acompanhamento político. Ele faz o acompanhamento político e eu conversava com um dos assessores ligado a ele, inclusive o subsecretário de Justiça de São Paulo, que é o Madureira, né? Conhecido Madureira. E numa oportunidade ele falava, olha, eu com 4 vereadores na cidade de Lorena, eu vou ter que ter pelo menos 2.000 votos. E vai ter que ser, essa conta vai ter que ser cobrada, o Francisco, dos vereadores, porque parece que a estrela máxima do partido das eleições municipais passadas, que é o Silvinho Ballerini, já está lenhando em outros matos, né? Pois é. Segundo informações, ele já procura, já está quase que romanceado com outro partido aí para poder ver o que ele vai fazer em termos de eleição municipal. Eu conversei na última sexta-feira, num encontro casual, e é casual mesmo, foi dentro do supermercado, né, com o Lucas Molinari, que é praticamente o voz do Silvinho Ballerini aqui na cidade de Lorena. Até na oportunidade ele trocava uma ideia com o Alac. O Alac, que foi secretário de governo da administração Fábio Marcondes, no seu primeiro mandato, por um período curto, e ele está aí gravitando na política de bastidores, e ele faz um programa na web, né? Ele participa de uma programação na web. E até eu perguntei para o Alac, estão falando aí que você é candidato e tal, ele que tem residência em Piquete, ou uma coisa assim, ele tem uma familiaridade porque ele vem da Imbéula de Piquete. Ele garantiu, ele falou, afirmou, não sei se ele estava brincando ou não, porque a gente brinca muito, né? Não sei que tom que ele falou, mas fica aqui gravado com esses ouvidos que a terra há de comer, né? Não, eu sou candidato sim, pode falar aí que eu sou candidato, né? É claro que entre falar que é candidato e formular uma candidatura, muita água tem que passar debaixo da ponte. E até
convencer o Silvinho, porque na última conversa, no encontro casual também que eu estive com o Silvinho, eu encontro o Silvinho em 2 lugares aqui na cidade. Na padaria Pão de Leite, aos domingos de manhã, ou de vez em quando no supermercado, porque ele é um frequentador assíduo da padaria e dos supermercados. E eu estou sabendo pelos meus informantes que ele já está com rodinha no pé, né? Já absorveu o golpe. Fez uma avaliação do que aconteceu no ano passado, né? Porque muita gente esperava um desempenho melhor do que teve. O Silvio Ballerini, a gente não vê recessão, não vê rejeição do nome dele, da pessoa dele, muito pelo contrário. E por isso muita gente questiona o que fez o candidato Silvio Ballerini perder. Nós pontuamos aqui, né, no análise externo, né, que o que pesou foi as suas companhias, né? Pois é. Então, é por isso que eu estou falando, Campos Machado espera agora 2.000 votos do PTB de Lorena. Como é que faz? Tem o vereador Maurinho Fradique, tem o vereador Samuel Ribeiro, tem o vereador, tem mais 2 vereadores, não tem? Agora você me pegou. São 4. Mas o investimento foi forte. E agora tem que ter o resultado. Na política não dá para ficar batendo papo. Tem o vereador Pedro da Vila Brito, que é um campeão de voto, e o Pedro da Vila Brito é um homem muito honesto. Se ele se comprometeu, ele vai cumprir. Pois é. Eu acredito que do vereador Pedro da Vila Brito, Campos Machado pode esperar pelo menos 50% do que ele espera de Lorena, da sua expectativa de Lorena. Desculpa a redundância, mas esse. Campos Machado pode esperar só do vereador Pedro da Vila Brito pelo menos 1.000 votos. E aí os outros 1.000 reparte aí com o Samuel, com o Maurinho Fradique. Eu não me lembro qual que é o 4º vereador, parece que são 4 vereadores. Eu não me lembro qual é, mas enfim, tá aí, ó. Tá aí 2.000 votos para colocar na urna, e apesar que ainda dá tempo de correr atrás, né? Só faltam ainda 471 dias, isso é fácil. E pro vereador Pedro da Vila Brito conseguir 1.000 votos pro Campos Machado é 2 palitos. E repito, agora pesou a conta porque o Silvinho já tá em outros carnavais, né? Está em outros territórios, está em outra tribo. Falando ainda de vereador aqui em Lorena, existe uma movimentação dos vereadores de oposição no Legislativo de Lorena por votos, né, para antecipar a presidência da Câmara. O primeiro biênio nem chegou na sua metade ainda e a oposição já está preocupada em garantir a próxima presidência. Então eles buscam freneticamente apoio entre os parlamentares, é aí que entra a questão da responsabilidade, do compromisso com a população, né? Será que o vereador que está sendo assediado, ou que está assediando, em nome de um, de outro, ele está preocupado com a população? Aliás, a população sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, porque os vereadores parecem até que eles com já o país, certeza. não é só com Lorena, até com o país. Só 1 ano e meio, a gente não está falando coisa de 3 meses. Ainda vai passar meses, a eleição do ano que vem e o povo está antecipando. Eu acho que existe um bloqueio dos governistas para deixar essa discussão de nova presidência para o tempo adequado, regimental, né? Isso aí, geralmente, enquanto existiu política normal aqui na cidade de Lorena, isso aí sempre se decidiu aos 45 do segundo tempo. E não é nenhuma questão de falar em nomes ou lados, Zé, mas é uma irresponsabilidade. Mas desde que o cenário virou do avesso de 2005 a 2008, né? 2012. E 2012, né? De 2005 a 2012, 2006 a 2012, é isso? 2005 a 2012. 2005 a 2012, desde que o cenário político virou do avesso, as coisas deixaram de ser convencional, regimento foi discutido, o que o regimento permitia, inclusive se tratando até de eleição de Câmara. Quem não lembra aonde disputou Elcio Vieira Júnior e Rogerinho 100% a presidência da Câmara em meados de 2010. Pois é. Aí o Rogerinho da farmácia tomou um balão, uma rasteira que ele está caindo até hoje. Ele não entendeu para onde ele foi, porque ele ganhou e não levou. Porque ele ganhou nos votos e chegou na hora de levar, o Elcio Vieira Júnior ganhou no regimento. Ou seja, o regimento que ele fabricou na hora, né? E agora ele quer mudar isso aí. Pois é. E eu não sei por que essa correria. Será que a população, se for consultada, poderia fazer um plebiscito, até uma consulta popular pela internet? Sai tanta pesquisa na internet, lá no Facebook. Pegar algum espirituoso para fazer, você concorda com a eleição antecipada para a Câmara Municipal? Você vai acertar o administrador. Primeiro, o administrador de uma Câmara, ele tem que dar amostras por que veio. Eu não quero comparar, mas já comparando,
Está na edição do Atos uma notinha, e vai sair com detalhes nas páginas na edição de sábado, que o Carlos de Moura, o Magrão, presidente da Câmara de Pindamonhangaba, fechou o semestre antecipadamente, eu estou falando o semestre administrativo, e procedeu na última terça-feira uma devolução de 4 milhões, sobra do 10º, para a prefeitura, para somar com 10 milhões do prefeito Israel Domingos, para pagar o salário desse mês de junho e já metade do 13º a todos os servidores. Estão antecipando o 10 servidores com essa ajuda primordial da Câmara Municipal. São 4 milhões de economia em 6 meses. Qual que é a diferença de Lorena? Lorena nem terminou o semestre, a presidência aqui da cidade já está acendendo a lanterna vermelha porque acabou o dinheiro, estão implorando para o prefeito uma suplementação por conta de um superávit no orçamento da cidade que pontuou justamente no início do ano, com referência ao ano passado. Eu não estou muito bem, vamos supor, familiarizado com esses números, eu posso até pesquisar e trazer, eu acho que nós vamos fazer isso, né? Então você vê, enquanto uma Câmara de Guaratinguetá, de Pindamonhangaba, economiza em menos de um semestre 4 milhões, a Câmara de Lorena deve fechar no vermelho o primeiro semestre com uma diferença aí de R$500 milhão. Aí você vai falar, mas olha o orçamento de Pindamonhangaba e olha o orçamento da cidade de Lorena. Tudo é proporcional. Pelo menos uma sobra o vereador Tão, irmão do Vaguinho, tinha que devolver. Tinha que ter sobra no caixa. Ele está num sufoco para pagar a conta. E eu não sei que conta, porque afinal de contas, né, foi barrado uma série de coisas por medo da população. Daqui a pouco eles vão no vai da valsa. Mas não foi feita a licitação para locação de automóveis, como se pretendia. Não fizeram aquele projeto para criar mais cargos, porque preferiram economizar o dinheiro que não tem. Então tem uma dificuldade enorme. O portal da transparência não está adequadamente alimentado. A gente não tem noção da realidade econômica, porque não existe, evidentemente, uma transparência. A população está jogando no escuro. Agora vem a oposição querer fabricar um presidente 1 ano e meio com antecedência. Gente, é apostar com a vida. Todos nós, é o seguinte, estamos vivos, damos bom dia, não sabemos se vamos dar boa tarde. E outra coisa, política muda. Política, hoje nós percebemos que um dos medos, segundo o diagnóstico político, é que as bases da oposição estão ruindo. Parece que hoje são 4 vereadores contra o sistema, contra a cidade e contra até o desenvolvimento e a governabilidade da cidade. São 4 vereadores que estão isolados. São 4 vereadores apenas. Então, a população precisa fazer a parte dela, precisa gritar, que é isso? Precisa questionar porque é 1 ano e meio, não é pode bater brincadeira. Então aqui que não tem problema. Já me chamar de picareta, de ladrão, disso, daquilo, isso aí não pega, graças a Deus, né? E se alguma coisa devêssemos, evidentemente já estaríamos presos e pendurados ponta cabeça, né? Pois é, a gente está chegando nos momentos finais do programa, só para responder aqui, a Vânia é uma das participantes hoje daquele programa com comentários, e ela citou a situação do mercado de trabalho, Vânia. A gente fala sobre isso, até porque tem dados novos do CAGED, e Lorena, a gente vai ser um dos destaques aqui, assim como Guaratinguetá também. Falando em Guaratinguetá, a gente fica na expectativa amanhã da participação do prefeito Marcos Oliva, entre outras situações. Voltamos a falar sobre a licitação e também, Éder, sobre ao Museu Frei Galvão, depois que a prefeitura conseguiu agilizar a reabertura, reforçar o Museu Rodrigues Alves, agora é a vez do Museu Frei Galvão, esse é um dos assuntos. Né? Pois é. E um outro detalhe também, a semana que vem nós vamos anunciar o dia que o prefeito Fábio Marcondes participa desse rádio para a gente poder falar sobre os desenvolvimentos aqui da cidade e uma novidade que está chegando aí para o município, evidentemente. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta. Nosso agradecimento especial aos nossos ouvintes que nos acompanharam pela Piratininga, 1610, também pela Cultura, 1460, pela internet, no jornalatos.net/Atos no Rádio, pelo Atos Mais, seja qual for a modalidade. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.